Aí ao canal da Anatomia Virtual. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema urinário ou sistema excretor, na qual eu vou dar ênfase aí nos rins, já que dia 10 de março se comemora o Dia Mundial do Rim. Então vamos lá. Eu vou passar aqui alguns slides para vocês, tá? Então aqui nesse primeiro slide a gente já vê os principais constituintes do sistema urinário, que são os rins, ureteres, bexiga e a uretra. Então, vou falar algumas coisinhas para vocês. Então, o sistema urinário ele faz parte do aparelho urogenital, que é responsável pela uropoese, quer dizer, pela condução, pelo armazenamento e eliminação da urina, e além de promover a homeostase do organismo. O que significa isso? Manter o equilíbrio das substâncias que estão na corrente sanguínea e que são eliminadas na urina. Então, aqui a divisão anatômica do sistema urinário. Os órgãos responsáveis pelas urinas os rins. Os órgãos responsáveis até a eliminação da urina ureteres, bexiga urinária e uretra. Então, aqui a gente tem, nesses slides, dá para ver, os constituintes, do sistema urinário. Então, nós temos aqui, dois rins, que vai fazer a produção da urina, os dois ureteres, que vai transportar a urina até a bexiga urinária. Aí depois a gente tem a bexiga urinária, que vai armazenar a urina por algum tempo, e a uretra, que vai expelir a urina do corpo, tá? Aqui eu vou falar só brevemente algumas curiosidades, porque o sistema urinário também tem uma relação com o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então a gente chama de urogenital, porque a uretra, feminina e a masculina são diferentes. A uretra masculina ela é mais longa, tem mais ou menos cerca de 20 centímetros, tem 3 partes, a gente vai ter aqui a parte prostática, a parte membranácea, a parte esponjosa, enquanto que na uretra feminina, a gente vai ter os mesmos constituintes no sistema reprodutor feminino, urogenital feminino, só que a uretra aqui, ela vai possuir apenas 4 centímetros de comprimento, sendo que ela, a gente, tem mais infecção urinária do que o homem. Por quê? Devido, aí ao tamanho, da uretra masculina e feminina. E querendo ou não, nós mulheres ficamos mais suscetíveis, tá, a adquirir aí a infecção urinária. Lembrando que ela é grave, tá? Não leve isso de maneira qualquer, porque pode virar uma situação mais difícil, tá? Então aqui a gente tem os dois rins situados lado a lado da coluna vertebral. São órgãos retroperitoneais localizados diretamente na parede abdominal, na qual a gente tem o peritônio visceral, e o peritônio parietal. E o peritônio parietal fica na frente desse órgão, quer dizer, anteriormente a ele. Então, o rim direito ele é mais inferiorizado devido à presença do rim, e o rim esquerdo é um pouquinho mais superior, tá? E ele tem um formato de feijão. Então, como eu disse para vocês, os rins são órgãos retroperitoneais, porque estão localizados diretamente na cavidade abdominal, Assim como os rins, o pâncreas, o ureteres são estruturas aí consideradas, retroperitoneais. Então, nós temos aqui, a cápsula fibrosa do rim,
tá? Que fica aqui. E ao redor, aqui, a gente vai ter a parte gordurosa do rim, a cápsula gordurosa do rim, onde a gente vai ter a parte perirenal e pararrenal, tá? Aqui, pessoal, mostra, né, o corpo adiposo, a gordura, né, pararrenal, que é toda essa região aqui, como eu falei, né, que ela é mais externa. Lembrando que a gente tem a perirenal, que ela é mais interna, que vai constituir aí a fáscia renal, que eu vou mostrar aqui, ó, no próximo vídeo. Ela é mais interna, que é a fáscia renal, ok? Aqui nessa imagem tá bem interessante, tá? Que demonstra a cápsula fibrosa do rim e toda a parte gordurosa que nós mostramos, que é essa grande quantidade de gordura renal que eu mostrei na imagem aí, que recobre o rim. Então agora eu vou falar, né, sobre algumas características anatômicas que a gente vê nos rins. Na videoaula de hoje não vai dar para ver tudo, vai dar para ver uma parte somente. Então, os rins, né, tem forma de feijão. Aqui a gente vê a cápsula fibrosa, que é mais interna, que ela vai ser revestida pela fáscia renal, né? Aqui a gente tem a extremidade superior, extremidade inferior, margem lateral, margem medial. Aqui, na extremidade superior de cada rim, geralmente a gente encontra, né, a glândula suprarrenal. E na margem medial a gente vai ter a presença do hilo renal, que são estruturas que vão entrar e sair do rim. E o conjunto dessas estruturas vão chamar de pedículo renal. Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, como eu disse, são órgãos retroperitoneais, tá? Então, o rim ele vai ter duas faces, uma face anterior e uma face posterior, uma margem, né, medial, uma margem lateral, uma extremidade ou polo superior e inferior, onde aqui a gente vai encontrar a glândula suprarrenal. Aqui, pessoal, é morfologia externa, tá? Vista anterior, tá? E a vista posterior do rim. Quando você está estudando, é muito importante você está identificando essas vistas. E que na anatomia externa eu já coloquei os principais nomes, né? O polo superior, polo inferior, margem lateral, margem medial, face anterior, face posterior, glândula suprarrenal, que dá para ver aí na morfologia externa do rim. Aqui na margem medial, né, a gente vai ter o seguinte, o hilo renal. O hilo renal, aqui no caso, é a estrutura que vão entrar e sair dentro do rim. Então a gente vai encontrar aí artéria renal, veia renal, a gente vai encontrar ureter, vasos linfáticos, né, também. E a união dessas estruturas formam aí o pedículo renal. Num corte coronal, quer dizer que a gente separa o órgão em anterior e posterior no corte, a gente vai ter duas divisões, a área do córtex renal e a área da medula renal. E uma coisa bastante interessante, que aqui na altura do hilo renal tem uma área mais aprofundada, tá? Que vai ser chamada de seio renal, tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui anteriormente, ó. Aqui, ó, nessa região, tá vendo? É a região do seio renal, tá?
Que fica bem próximo aí à região do hilo renal, só que dá para ver mais internamente, tá? E aqui a parte do hilo renal, como nós mencionamos. Então, na anatomia interna do rim, tá? A parte do córtex renal vai estar representada pelas colunas renais, tá? As demais estruturas que eu vou citar faz parte da medula renal, ok? Então, aqui a gente tem o córtex renal e as colunas renais, tá? Que faz parte da área do córtex. Depois a gente vai ter, ó, pirâmides renais, papila renal, cálice renal menor, cálice renal maior, e nós vamos ter a formação aqui da pelve renal, tá? E formação do ureter. Então, vamos passar um pouquinho para frente. Então, aqui a gente tem, ó, cálice renal menor. Então, a união do cálice renal menor, né? A união do cálice renal menor vai formar o cálice renal maior, a pelve renal e, por fim, o ureter, ok? Bom, pessoal, antes era isso que eu tinha para falar na aula de